Infrações de trânsito. Quais são e como são classificadas? O CTB tem um capítulo inteiro dedicado a descrever as condutas que um indivíduo não pode adotar no trânsito, pois serão consideradas infrações. Não apenas condutores de veículos automotores, como de carros, motos, caminhões, podem ser punidos. Também estão descritos comportamentos infracionais praticados por pedestres e ciclistas. No entanto, o mais comum é que sejam fiscalizadas condutas de motoristas, e a eles que se destinam as punições mais severas do Código. Antes de falar sobre as infrações em si e especificar quais comportamentos são infracionais segundo o CTB, é preciso compreender a classificação delas. O artigo 258 do Código de Trânsito nos mostra essa divisão. São 4 categorias de infrações determinadas a partir da gravidade do ato do condutor, considerando os riscos gerados para o trânsito e para os integrantes da via. Dessa forma, as infrações de trânsito podem ser leves, médias, graves e gravíssimas. Isso acontece também para que, no momento de aplicar sanções geradas por elas, haja um equilíbrio e uma compatibilidade com a situação. Quando são mais ou menos graves, se você dirige de maneira perigosa, colocando em risco a integridade física ou mesmo a vida de outros indivíduos, saiba que é uma conduta muito grave e deve gerar consequências condizentes. Multas de trânsito e outras penalidades. De acordo com a separação que lhe mostrei anteriormente, são aplicadas penalidades como consequência de atos infracionais previstos no CTB. Uma delas corresponde a pontos na carteira de habilitação. Veja quantos pontos são atribuídos para cada tipo de infração. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. Como você pode perceber, os pontos também são adicionados à CNH de acordo com a gravidade da infração. Embora eles não gerem consequências imediatas para o motorista, o seu acúmulo pode levar a dores de cabeça bastante significativas, o que eu abordarei em seguida. A penalidade mais conhecida pelos motoristas é a multa de trânsito. De tempos em tempos, seus valores são atualizados a fim de trazê-los para a realidade econômica mais atual. Outras penalidades mais severas do que as multas e os pontos dizem respeito às situações em que o motorista perde sua habilitação por tempo ou definitivamente. Elas são a suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH. As duas estão previstas no artigo 256 do Código de Trânsito e fazem com que o motorista fiquem sem poder dirigir. A suspensão é mais leve do que a cassação, mas pode deixar o motorista sem dirigir por até 2 anos. Depois desse período, realizando o curso de reciclagem e prova, ele poderá retomar sua CNH e voltar a dirigir. Já a cassação é mais severa e faz com que o motorista fique sem dirigir por 2 anos e precise realizar todo o processo de habilitação novamente. Com a CNH cassada, será como se nunca tivesse sido habilitado antes. Sua carteira é cancelada e você precisa passar por todos os exames e provas. Como falei antes, os pontos na carteira não geram consequências imediatas. É o seu acúmulo que gera problemas de verdade. Ao completar 20 pontos ou mais na CNH, o condutor pode ter sua carteira suspensa pelo órgão de trânsito. No período de suspensão estabelecido pela autoridade do órgão de trânsito, caso dirija, pode ter sua CNH cassada. Há outras formas de chegar às penalidades de suspensão e cassação da CNH. Utilizei essas somente para ilustrar a seriedade da situação e para que você entenda melhor como elas funcionam. Todas essas penalidades servem para coibir comportamentos prejudiciais e potencialmente perigosos no trânsito. O intuito é manter um trânsito seguro e tornar os motoristas mais conscientes.